Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Jesus Cristo realmente morreu na cruz? O que a Bíblia diz sobre isso? Bem, a verdade é que não. A cruz é um elemento muito antigo que remonta lá pouco depois das origens da humanidade e não era usado como instrumento de execução, mas sim como um símbolo relacionado às suas crenças religiosas, como a passagem para os espíritos ou símbolos dos seus deuses. E com o passar do tempo, embora muitas pessoas não acreditam na história da Torre de Babel, a realidade é que a cruz estava e está presente em todas as culturas do mundo, do Oriente à cultura indígena americana, chegando a ter templos dedicados a ela. A entrada de um templo japonês, as duas cruzes são claramente visíveis. Templo da Cruz dos povos aborígenes do México, da mesma forma, temos a suástica para dar outro exemplo. Foi somente com Constantino, governador, e também com o Papa Silvestre I, que foi cristianizada e começou a ser usada como instrumento de martírio, do martírio de Jesus Cristo. Mas a verdade é que, desde a antiguidade, executar pessoas enforcando-as em vigas ou postes de madeira era uma coisa muito comum, e não em cruzes que tinham fins religiosos. Esculturas e gravuras descobertas por arqueólogos comprovam esse costume, que remonta aos antigos egípcios e assírios, bem como os próprios romanos. Temos, por exemplo, a tortura de Márcias, um exemplo claro de como isso era praticado como forma de tortura de Roma e da Grécia, como forma de tortura em Roma e na Grécia. Jesus morreu numa cruz? Não, pelo menos não com dois postes cruzados, mas sim em um único poste vertical. A cruz foi introduzida como símbolo do cristianismo por Constantino, mas esse símbolo pagão não tem nada a ver com o cristianismo. Portanto, concluímos que Jesus não morreu em uma cruz, mas ele morreu em um poste. E ele morreu porque, isto é, ele se disse rei e foi para a cidade de Jerusalém dizendo-se rei. E por isso, com isso, ele criou um atrito com o imperador que, por obrigação, né, de calar a boca daqueles que se diziam reis, porque rei só existia o imperador, então ele matava as pessoas e a morte era sempre num poste. E Jesus morreu provavelmente num poste. E essa morte de Jesus é uma morte que era realizada, que era punição para aqueles que faziam sedição ou que contrariavam o rei ou o imperador, que desobedeciam às ordens, que eram bandidos. Então Jesus foi crucificado como bandido. E como bandido ele ficou na cruz até apodrecer. A história de que Jesus foi retirado da cruz e foi para um sepulcro, isso tudo é invenção, é interpolação, anacronismo, não tem nada a ver com a realidade. O escritor, não é aquele que escreve o texto, aquele que narra o texto, aquele que é o autor do texto, ele faz do texto o que ele quiser. Então ele quis colocar, para dar ênfase, para glorificar, para sacralizar Jesus como um ressuscitado, como filho de Deus, ele precisava escrever na história de que Jesus não ficou morto na cruz e não apodreceu na cruz. Ele precisava dizer que Jesus foi para um sepulcro e lá ele ficou e depois saiu ressuscitado. Quem ouviu e quem ouve essa história vai dizer, poxa, então ele é um cara especial mesmo. Mas a intenção foi do escritor. Isso não é real, não é verdade. O escritor, o narrador, quis colocar esta ênfase para que a história dele fosse vista como uma história diferente, como um rei diferente, como um ser diferente, como Deus. Mas como eu disse, o escritor ele pode escrever qualquer coisa, ele pode colocar no papel qualquer coisa,
e as pessoas acreditam se quiserem. Então é mais um mito exposto aí nos livros que as pessoas seguem por questão de acreditarem na ideia de que Jesus realmente é o Senhor dos exércitos, é o escolhido, é o profeta, é aquele que veio realizar as obras de Deus. Mas na verdade é teologia e não milagre, não fato, não realidade. As pessoas, quando leem, leem como realidade, porque não tem um estudo profundo do texto. Os seus chefes religiosos dizem que é assim, que foi assim, deste jeito fantasioso, mitológico que aconteceu, e as pessoas não questionam, elas apenas obedecem e entendem que é assim, vivem essa história como se fosse uma história real. Mas na verdade, sabemos que é uma história fictícia, é um mito. Um grande abraço, tchau, tchau.